Olá, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio Conexão BR, uma realização de BR Offices, estruturas e estúdios prontos para receber a sua empresa. E já que eu falei de estúdios, estamos gravando direto do FlexCast, esse podcast do BR Office, estrutura em Brasília e também em Goiânia. Então você pode trazer a sua empresa para estar junto com a gente aqui do BR Offices. Hoje a gente vai falar de esporte, de paixão e empreender nesta área. Meu entrevistado, ele é referência nacional mundial de wakeboard, campeão brasileiro, vice-campeão mundial, além de conquistar e continua ainda atuando, conquistando vários títulos. Ele resolveu empreender no wakeboard. Tem uma empresa de wake aqui em Brasília, a Wake Brasília. Hoje, meu entrevistado é ele, o Felipe Miyamoto. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo. Tudo bom, Marcos. Prazer estar aqui. Muito obrigado. A gente falava aqui sobre o quanto esse esporte hoje ele é acessível e difundido no Brasil, o wakeboard. Ele vem crescido bastante, tem aumentado um bocado, tem aparecido novas escolas, outras modalidades de cable park, de várias formas. Ele tem crescido, tá de um tamanho bem legal e tende a crescer mais ainda. A gente está falando de Brasília, que aqui tem o lago acessível para todos. Mas eu quero saber como foi que o wakeboard surgiu na sua vida, Felipe. Eu sempre fui um apaixonado por esportes, né? Então, desde pequeno, eu fazia esportes, brincava. Na verdade, eu ficava de castigo, era não poder fazer esporte. Então, quando eu fazia alguma coisa errada, minha mãe falava, não, hoje você não vai praticar esporte. Jogando bola, capoeira, judô, tudo. Fui ginasta também. Mas o esporte de prancha, tanto skate, surf, sempre me fascina alguém que é mais acelerado, né? O esporte radical. E quando eu assistia o Wake, eu sempre ficava vidrado. Falei, cara, isso deve ser muito bom. E eu me via também com uma certa facilidade ali. Eu sempre tive facilidade para esporte. E no caso do Wake, eu falei, cara, eu acho que vou ter uma facilidade, mas aquilo já me encantava. Aí o primeiro contato foi aqui, brincando com um amigo, um jet ski, há muito tempo atrás, não lembro, eu devia ter uns 15, 16 anos por aí. E depois que eu comecei a evoluir um pouquinho mais, fui andar com meu primo, que ele já competia no Rio de Janeiro, que aí eu tive mais o primeiro contato com alguém que já fazia uma performance diferente, realizava manobras, não era só aquele fato de esquiar em cima da água. Aí ele falou, procura o pessoal de Brasília, que é a galera que já compete, que já eram conhecidos meus, não eram meus amigos, hoje em dia são meus melhores amigos, e comecei a treinar, né? Aqui, para quem tem acesso ao lago, e eu falo isso porque, vez ou outra, eu estou remando ali no Lago Paranoá. É muito comum as pessoas, como você falou no seu início, brincarem ali Sim. com as lanchas e tal. Mas aqui em Brasília tem as pessoas que levam a sério mesmo. Foi aí que você teve o contato profissional. Tem, exatamente. Aqui, Brasília, antigamente, hoje em dia está se tornando de novo, era um dos polos do wake. Isso em 2000, de 98 a 2002, que foi quando eu comecei a andar, em 2002, já tinha uma galera competindo, participando de campeonatos e tal, e já tinha um time muito forte aqui em Brasília. Tanto é que essa galera, vários desses viraram profissionais, e foi onde eu comecei a me inserir ali. Não existia o que existe hoje, né, de escolas, mas já tinha essa galera. Então, só que eles treinavam juntos, tinham que conhecer um pouco mais. Naquela época não tinha aquela tecnologia da gente botar na internet. As redes sociais. Exatamente. Então, eu cheguei a pegar um pouco de fita cassete para ver o que os caras faziam de manobras para tentar na água. Ou depois vieram os DVDs e a gente começou a aprender assim. Fora que lá fora tinha outra tecnologia de barco, de outros materiais, outra mais facilidade para você poder realizar as Campeão coisas. brasileiro, você tem quantos títulos? Brasileiro tem um, de 2013. E como que funciona esse campeonato? O campeonato é o circuito, né? Eu fui campeão do circuito brasileiro, então eu vou pontuando por etapa até dar o campeão final. Onde acontecem essas etapas aí, No ano Felipe? que eu fui, teve etapa em Porto Alegre, Brasília, ou para Porto Alegre, Manaus, Rio. Eu não vou me lembrar se teve Brasília. Não, teve Brasília. Porto Alegre, Brasília, Manaus, Rio e São Paulo, se eu não me engano. Aí você vai pontuando no final, e Campo Grande. Hoje em dia tem menos etapas, até porque para diminuir um pouco o custo da galera. Então tem menos etapas. Mas já teve também anos que teve só um evento que consagrava o campeão.
né? Mas hoje em dia, normalmente é o circuito. Você é campeão brasileiro do circuito, que é mais difícil. E tem uma diferença, eu vou entrar no quesito treino, tem uma diferença para quem treina profissionalmente, para o hobby, brincadeira, na zoeira? Aí sim, tem muita diferença. É, Até questão de velocidade, tamanho de marola, um barco específico. Porque brincar por brincar, eu posso pegar o seu carro do lado de uma poça d'água e você me puxar, eu vou estar fazendo wakeboard. certo. Mas, de certa forma, profissionalmente tem muita diferença. Hoje em dia, se você passar em qualquer embarcação no lago aí, ela provavelmente vai ter uma prancha lá dentro. Que é o pessoal do hobby, é do lazer, que gosta de passear, mas faz uma manobra que é um pulinho, uma troca de base, uma coisa assim bem básica. E o treinamento profissional é bem diferente. A velocidade é diferente, o tamanho do cabo é diferente, o tamanho do barco a motorização do barco influencia, tipo de hélice, tem muito detalhezinho assim. Certo. Se eu for parar para ver, acaba no final juntando muita coisa. E para quem não conhece de perto o wakeboard, tem a diferença do wakeboard puxado pela lancha, Sim. e aquele do cabo que eu te falei aqui, Sim. que eu sigo no Instagram, claro, pela música, mas por conta que me chamou muito a atenção, que é o Matheus, do Jorge Matheus, que você falou que ele tem uma pista particular. Ele tem, na verdade, ele quis fazer ele era muito fã de wake também, ele gosta muito de esportes, a gente acabou ficando amigo, ele fazia aulas comigo também, ele queria aumentar o esporte, dar mais acesso e tal, e uma forma de você ter mais acesso para o esporte, querendo ou não, o esporte ele exige um barco, né, para ser puxado. Então, tem um custo maior. E essa forma de dar mais acesso, de democratizar mais o esporte, vieram os cable parks, que são um sistema de cabos que andam 6, 9 pessoas ao mesmo tempo, depende do tamanho do lago que você fizer. E em vez de você usar a marola do barco, você passa nos obstáculos. Então, tem rampa, tem corrimão de tudo que é jeito, tem rampa de tudo que é tamanho. Então, foi uma forma de democratizar um pouquinho mais. E ele, com esse sonho, ele construiu esse cable park, que chama Sunset, ela é perto de Goiânia, em Senador Canedo. E é um parque maravilhoso, é um parque da Disney. E eu lembro das vezes a gente conversando, ele muito entusiasta, ele falou, cara, eu quero deixar um legado. E esse legado que ele está deixando lá, tem vários atletas competindo no mundo inteiro pelo Cable Park. Às vezes nem andam de barco, mas competem no Cable Park. Eu já vi, inclusive, eventos que ele realiza lá nessa fazenda, nesse local. Competi bastante lá. Tem o circuito brasileiro de Cable Park e tem o circuito brasileiro de barco. Então são duas modalidades. Antigamente a gente ainda tinha o King of Wake, que a gente chamava. Você tinha que correr o circuito de cable e o circuito de barco, ia somando pontos. O que tivesse mais pontos nos dois era o King of Wake, era o rei do Wake. E voltando para os títulos, as competições que você... Você continua competindo ainda, Felipe? Ainda continuo competindo. Hoje em dia a intensidade de treino, lógico, diminui, né? Não é a mesma, até porque tem outros compromissos, tem que tomar conta da escola, tem que dar aula, então tem filhos e casamento e tudo, então deu uma diminuída, mas eu continuo competindo. E também é uma forma que eu achei, até dentro da empresa, de incentivar quem está lá, dos meus alunos, de me verem competindo. Então, enquanto eu puder competir para que eles possam ter esse contato e estar no meio de competição comigo, eu acho que é uma forma legal de eu continuar incentivando e também uma forma saudável de eu viver e é um esporte que eu amo. Né? E como foi para chegar lá fora, competir lá fora? Lá fora, a gente tem vários campeonatos. Tem a Federação Internacional, que é a IWF, e ela realiza vários eventos no mundo inteiro. Tem o Campeonato Mundial, então a gente pode ir para qualquer um. Só que dependendo do campeonato que você for, no caso os Jogos Pan-Americanos, os Jogos Sul-Americanos, os Jogos Sul-Americanos de Praia, isso tudo tem uma eliminatória. Você está lá, se você for campeão brasileiro do ano anterior, provavelmente você tem a sua vaga para os próximos Jogos. Se for os Jogos Pan-Americanos, vai para os Jogos Pan-Americanos. Se for para os Jogos Sul-Americanos de Praia, tem a associação decide qual vai ser, a associação ela está dentro da confederação, da CBEA. Decide qual vai ser o atleta, né, faz uma eliminatória e ele vai, mas competir, nesse caso que eu fui do Mundial, foi o primeiro ano que a gente resolveu levar o time inteiro, de várias idades, várias categorias, para competir no Mundial. Aonde foi? Que país? Esse que eu fui foi em Fort Lauderdale, foi nos Estados Unidos. Estados Unidos. E a gente foi com uma equipe, acho que estava em 20, fora o pessoal que ia acompanhar, teve alguns pais de outros atletas menores. E, cara, foi a primeira experiência e depois de lá a gente continua sempre. Continuei nos mundiais, nos Pan-Americanos, Latino-Americanos.
Só que você só pontua para o seu país se você tiver ranqueado aqui. Então, no caso desse lá, quem pontuava era eu e mais um só, brasileiro. Na minha categoria. Na categoria outra, eram 2. A gente só pode pontuar 2 atletas pro... São só 2 para competir. Então, no caso, se você quiser ir para o Mundial, você pode ir para o Mundial. Só que Uhum. você não vai pontuar para o seu país. Certo. Você tem um certo ranking. Eu, com o meu ranking na minha idade, eu sou o primeiro lá, eu vou pontuar. Certo. Se no caso, se você quiser ir, tiver a mesma idade que eu, provavelmente você vai competir comigo. Só que você não vai pontuar para o país. E a federação fala, não, quem vai pontuar é esse, e vai para lá. E como que está o cenário do wakeboard no Brasil hoje? Atleta, público, procura, a estrutura? Tá muito bom. Lógico, sempre pode estar melhor. A gente precisa organizar um pouco mais a parte de associação e confederação, porque a associação ela está dentro da confederação. A gente não tem uma confederação brasileira de wake só. A gente é uma categoria de esqui. Então, a CBE, que é a Confederação Brasileira de Esqui Aquático e Wake, então ela que se responsabiliza pela gente, vamos dizer assim. A gente precisa se organizar um pouco mais para ter um pouco mais de incentivo, tanto da parte do governo, quanto de outros meios que a gente pode incentivar mais o esporte. Mas a cena está muito boa. Tem aparecido várias escolas em vários lugares do Brasil. Né? A gente fez um programa de homologação de escolas, porque para organizar isso, a gente sabia onde está tendo aula, quem está dando aula, como é que tem um padrão de aula, se tem uns equipamentos certos. Então, isso tem dado uma difundida muito grande. E a gente tem dado uma focada também, não nos campeonatos, que antigamente a gente fazia muito campeonato. Só que a gente está dando uma melhorada na qualidade dos campeonatos, dando mais atenção para o atleta, mais condição de prática, assim. Às vezes a gente fazia num lugar que não era muito bom para ter o campeonato, mas a gente queria difundir mesmo o esporte. A gente fazia num lugar que não era tão bom a qualidade. É como você jogar bola num campo esburacado. Me perdoe a ignorância, Sim. mas eu sou leigo. A competição e para homologar é só em lago? Não. O que a gente precisa para você praticar o wakeboard, né? Uhum. No caso de um barco? Uma água parada é melhor, porque a gente utiliza a onda do barco como rampa. Certo. Então, se a gente for num mar que esteja muito mexido, a gente não consegue usar essa rampa, né? Mas essa competição aqui do Brasil e para homologar, pode ser em rio, em mar? Pode ser rio, pode ser em mar, pode ser em qualquer lugar. Se eu for numa baía, no caso, vai ser no mar, só que vai ser um lugar fechado, abrigado. A gente já teve apresentações de campeonato em mangue. É fechado. A gente tem um problema de maré, mas não é um problema, porque se tiver profundidade está tudo ok. E pode fazer em qualquer lugar, desde que seja uma água. A gente foi para o Mundial em 2017, foi em Abu Dhabi. Era um canal do mar. E água salgada. Muda um pouco a densidade, né? A gente, profissional, sente um pouquinho a diferença. Não é algo que vai atrapalhar, mas a gente sente um pouco. Mas qualquer água parada é a condição ideal para você fazer wakeboard. Agora vamos entrar no lado Felipe empreendedor, empresário. Uhum. Quando foi que você quis olhar para esse lado de empreender, em ter a própria escola? Começou eu queria viver do esporte, né? Eu queria viver do esporte. Se não fosse o wake, provavelmente ia ser outro. Uhum. E tinha que... O lado do atleta aqui no Brasil ainda ele é muito defasado, assim. Você não consegue viver só de atleta, a não ser que você seja um jogador alto nível ali. Curva. Porque se você parar para pensar, o número de jogadores que tem um salário bom é muito pouco comparado com o número de jogadores que jogam. Se você pouquíssimo. vai ver, a terceira tem Série D do Brasiliense. Provavelmente eles nem recebem para jogar, ou no máximo... Um salário mínimo e olhe lá. Olhe lá, se receber. A proporção é muito pouca, né? E eu queria viver do esporte. Desde então eu também sentia aqui em Brasília, eu comecei a Wake Brasília, quando ela inaugurou, eu não era minha. Eu dava aula nela. Foi um amigo meu que teve essa ideia. Antigamente a gente dava aula, mas era uma aula particular. O cara me conhece. Pô, você pode dar aula para mim? Você me ensina? Sim. A gente dava... Era muito informal aquilo lá. Não tinha um CNPJ, não tinha nada. Era bem informal, como um personal trainer dando aula para um amigo. E quando ele inaugurou a escola, eu dava aula na escola e comecei a entender um pouco mais. Só que, ao mesmo tempo, o meu lado empreendedor, ele se confundia muito com o meu lado profissional. E a gente tá falando disso de quanto tempo, Felipe?
Ó, eu comecei a andar em 2002, mais ou menos. 2002, 2003 já estava competindo. E em 2005 eu já dava algumas aulas. Eu me tornei profissional de 2004 para 2005. Uhum. 2005 eu dava algumas aulas. 2006 eu dava aula na escola, mesmo na Wake Brasília, que foi quando ela foi inaugurada. E depois que eu fiquei que ela passou para mim. Então já tem bastante tempo assim. Caminhando para os 20 anos ou mais. Por aí. Por aí. Por aí. E aí você dizia que eu queria que você entrasse agora no momento que você levou a Wake a sério mesmo para ser... O que aconteceu? Virou meu empreendedorismo, ou a escola, a partir do momento que tipo o Valberto, que foi que inaugurou, também ainda é muito amigo nosso, ele tem um quiosque na beira do lago, que é onde ele inaugurou a Wake Brasília, e em por volta de 2009, 2010, ele vendeu o barco, não dava mais aula, mas continuou com o quiosque, e o Wake deu uma esfriada boa aqui em Brasília. Os profissionais já não estavam andando muito, na verdade só eu que continuava. Eu também resolvi fazer um outro trabalho, eu resolvi trabalhar com meu pai inaugurou um estabelecimento, eu comecei a trabalhar com ele, não dava muito certo. O estabelecimento era na beira do lago, era para eu passar mais vontade, entendeu? Uhum. E aí quando surgiu a oportunidade de eu conseguir comprar um barco, aí eu falei, cara, é o que eu queria, eu vou continuar a treinar, né? Porque eu não tinha onde treinar, e eu posso sim dar aulas e viver disso aqui. Uhum. Aí começou a se tornar o meu ganha-pão, a minha empresa mesmo, e comecei a dar aulas e tal, comecei a difundir um pouco a escola, só que como era só eu de professor, né? Eu de professor, eu de atleta, eu de marinheiro, eu de tudo, e era muito difícil, porque eu passava a maioria do tempo, assim, eu estava competindo, né? Não ficava tanto aqui, então você acaba não tendo uma recorrência. E isso foi mudando depois de um tempo. Eu consegui, no meio desse caminho todo, tem lesões, e volta, eu tenho 3 filhos. Mas a escola nesse tempo nunca fechou? Não, depois de 2011 ela nunca fechou. Ela ficou um tempo parada que eu fiquei sem barco, mas fechar não fechou. Uhum. Ela voltou, acho que desde 2011, quando ela voltou de vez, ela não deve ter parado assim, acho que se parou 3, 6 meses. Depois que aí, quando eu comecei a parar um pouco o meu foco de competir, Atleta? de atleta, eu ainda sou atleta, me considero atleta, treino como atleta, compito na categoria profissional, mas parou um pouco quando eu dei uma desacelerada e vi que, tipo assim, eu meio que realizei também, minha esposa falando, Felipe, toma cuidado. Tipo assim, toma cuidado da seguinte forma. A vida de atleta no Brasil, ela não dura. Porque se você comparar com a tua vida inteira, você vai ser, assim, 10 anos atleta. O resto depois, e aí? Você vai viver É o que a gente falou agora há pouco do jogador, né? Exatamente. Você coloca aí 20 em alto nível no máximo. Se o cara jogar muito, ele pode até jogar muito tempo, mas sem qualidade. Com qualidade, exato. Então, aí eu comecei a falar assim, cara, eu preciso focar na minha empresa. E foi aí que caiu a ficha mesmo de falar assim, não, agora eu tenho que investir meu tempo na minha empresa, na minha escola, melhorar a qualidade de barco, equipamentos, me dedicar mais aos alunos, pensar muito mais neles e na empresa. Isso aí eu vou te falar que a ficha caiu de que a empresa tinha que mudar uns 6 anos para cá. Mas você teve ajuda? Você teve sócios? Tive sócio para comprar o primeiro barco, né? Uhum. Depois, aí fui pagando, fui crescendo, aí cheguei, hoje em dia a gente tem 2 barcos, né? E mais um outro que a gente aluga de vez em quando a demanda é maior. E hoje em dia a empresa tá bem maior. A gente tem balanço de aulas, a gente sabe quanto... Antigamente era eu sozinho, então você me dava aula aqui, eu botava o dinheiro no bolso, não tinha Pix. Eu chegava às vezes em casa com bolos de dinheiro de aula que eu dei, sem muito controle. E eu fui profissionalizando e empreendendo mesmo, entendendo que aquilo era um negócio, que aquilo é o meu ganha-pão daqui para o resto da minha vida. Aí você já começa a pensar em si, também vem a responsabilidade de casamento, filhos e tudo, você começa a pensar em outras coisas, não só em você próprio, né? Porque quando você é mais jovem, você fala, vou curtir a vida aqui, tá tudo certo, vou competir ali, tá tudo certo, qualquer coisa eu moro lá fora, beleza, qualquer coisa eu faço isso aqui, mas agora eu vou morar fora, eu, minha esposa, meus 3 filhos, como é que a gente vai fazer? A gente tem que começar a pensar um pouco diferente e ver que aquilo ali vai empreendendo. Hoje em dia a gente tem outras formas dentro da escola, com equipamentos,
e a gente tende a crescer, né? Você dizia da questão de organização, que você falou, às vezes chegava com dinheiro em casa e tal. Como que foi os desafios aí, as barreiras para até estabilizar mesmo profissional a empresa? Eu acredito que a barreira mais difícil foi eu realizar que eu não era mais o Felipe só atleta. É aquele atleta que tá jogando até os 40 e tantos anos, que não quer largar o osso. Certo. É o Fábio do Fluminense, o goleiro. O Nenê. Nenê, boa. Você quer ali competir, mas eu queria largar o osso mesmo, de continuar viajando, de encontrando os amigos lá de fora, de participando de eventos e tal. Foi largar um pouco esse osso e falar assim, não, você tem que focar isso aqui, porque isso aqui que vai segurar sua onda, que vai pagar seu aluguel, vai comprar seu carro, vai pagar a escola dos seus filhos, seu plano de saúde. E aí eu fui tentando entender isso aí para organizar. E a organização minha era, cara, antes a organização é o seguinte, eu preciso trabalhar porque eu preciso viajar para competir e não sei ali. Eu preciso trabalhar porque eu preciso comprar uma prancha. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem o esquema de aulas, a porcentagem que vai para manutenção de barco, a porcentagem que tem de custo, de marina, de você... Tudo que entra, tudo que sai. Tudo que entra, tudo que sai, para você entender mesmo que aquilo é um negócio. Uhum. Hoje em dia eu não preciso competir para pagar minhas contas. Eu posso viver da minha empresa sem precisar competir. Né? E qual mentalidade empreendedora você precisou desenvolver ao longo aí desse tempo de Wake Brasília? Cara, a mentalidade é primeiro de você querer entender que aquilo é um negócio e você fazer com que aquilo cresça. E quais as outras possibilidades que aquilo pode te dar mais rentabilidade. Tipo, questão de diminuir custo, o que vai você agregar na sua escola, se você pode entrar com um parceiro, com um sócio, para que aquilo comece a empreender de uma forma que aquela máquina fique girando, não só também de uma fonte só, ela vai de outras fontes. Também eu posso fazer um uniforme, eu posso criar um outro modelo de negócio dentro do meu negócio, isso aí foi fazendo com que eu pensasse mais em empreender. Quero criar por exemplo, o cara que faz só passeio de barco. Não, agora eu vou fazer passeio de banana, de boia. No caso do EIC, eu tive que criar algumas outras oportunidades que ainda tem vários projetos que ainda tem para mudar. E essa cabeça foi tudo na prática, quanto é o custo, o que vale, o que não vale, para que aumente, para que eu consiga rentabilizar mais aquilo tudo. Né? E hoje a Wake Brasília tem sócio, tem investidor ou só está com o Felipe? Por enquanto só está comigo. Eu tenho professores, né, que hoje em dia eu não trabalho mais sozinho, né, não dá para ficar lá, eu estou aqui, tem gente lá trabalhando. São professores qualificados, a gente tem um método diferente de ensino também, o meu método é diferente, ele não tem um método, a minha metodologia, eu não tenho uma metodologia escrita, mas se você pegar outros professores, é uma metodologia diferente de outras escolas, e a gente vai dar um treinamento para esses outros professores. No caso, um é meu irmão que ficou trabalhando comigo, ele passou por um processo de aprendizado também, de treinamento, para poder ficar lá, para aplicar o mesmo método que eu aplico nas minhas aulas. Mas o foco de quem procura a Wake Brasília é no lazer, no hobby ou a competição? Aí que está o lado também empreendedor, porque, vamos dizer, eu acredito não, tenho certeza, pelas métricas que a gente tem, 85% do meu cliente, ele é o do hobby. Do hobby. É o tipo, você combina aqui no escritório, vamos fazer uma aula amanhã. Você não vai ser profissional, você não vou lá para os Estados Unidos. Você não vai fazer nada, você quer se divertir. Então, a minha forma de negócio também, eu preciso que o seu lazer ele seja seguro, ele seja legal e que você volte. Então, eu tenho que ter uma sensibilidade com cada pessoa que vai lá, porque é um momento muito particular. Assim, não sei se você já chegou a fazer wakeboard alguma vez? Não. A única coisa do lado que eu faço é o remo só. Então, se você for fazer uma aula hoje, você vai chegar lá, provavelmente você vai lembrar dessa aula pro resto da sua vida. Porque é uma quebra de barreira, é um esporte radical, onde você vai ter... Tem muitos mitos aí no meio do caminho. Mas é como se você saltasse paraquedas. Provavelmente, se você saltou, você vai lembrar do dia que você saltou. Vai lembrar, verdade. Então, se você for fazer a primeira aula, provavelmente você vai lembrar dessa primeira aula. Então, essa primeira aula para você, ela vai ser inesquecível, independente se vai ser comigo ou não. Então, eu tenho que ter a sensibilidade de saber o que você quer dentro dessa aula sem te perguntar.
Eu tenho que saber, cara, se você é uma pessoa, já tem uma vantagem ao lado de você lidar com empreender com o lazer. Você já recebe a pessoa de uma forma diferente. Por mais que a pessoa seja uma pessoa mais rancorosa, mais emburrada, mais mal-humorada no dia, ela está se dispondo a fazer um negócio para se agradar. A diversão, né? Ela está se propondo a fazer um lazer. Então, ela não vai chegar lá, olhar para mim e ficar de cara feia e nada. Pô, se ela tá de cara feia, cara, pega uma fila, não vem para cá, entendeu? É outra coisa. Então, eu recebo a pessoa com um lado diferente. Com ela tendo vontade de fazer um negócio legal. E daí eu vou sentindo ela, pergunto, a gente vai conversando, pô, você faz o quê? Você pratica o quê? Dou aula para médico, para advogado, para personal trainer. Assessor e tudo mais. Tudo que você imaginar, criança, velho, adulto, tudo tem lá. E não tem óbvio, você tem um limite de idade para receber lá, o mais novo, por exemplo. Eu já dei aula para uma criança de 3 anos. 3 anos. Não tem um limite de idade. Quando a pessoa vem procurar a gente, tô com meu filho e tal, a gente recomenda acima de 10 anos. Mas não é uma regra. Porque a criança com 10 anos, ela já tem uma formação melhor, ela já assimila um pouco melhor as informações, ela tem uma coordenação um pouquinho melhor, então é mais fácil de você dar comando. E no caso das crianças menores, o que acontece? Não é uma piscina que você bota uma criança. Você bota uma criança no lago. Então o lago não é a mesma cor da piscina, você não vê o fundo, você está num espaço muito grande, tem o barulho do motor. O que eu costumo dizer para os pais que querem levar as crianças que são mais novas, eu falo para elas assim, marca uma aula para você e traz ela. Que aí a gente faz uma adaptação na água, vê se ela gosta de estar ali dentro, vê se ela tem problema em ficar sozinha na água, e a gente vai fazendo de uma forma um pouco mais lúdica. Assim, a minha filha, hoje, aniversário dela, está fazendo 8 anos, mas ela começou a andar com 6. Não é uma regra. E essa menina também, que de 3 anos, o pai dela já andava, só que não sabia ensinar, andava, brincava, né? E ela gostava muito de água. Aí eu perguntei, você quer andar? Aí ela, quer. Você quer mesmo? Quero. Você quer ir sozinha? Quero. Aí eu coloquei na água, vi que ela ficou tranquila, faz uma adaptação. Cara, foi. Hoje quem procura a Wake Brasília, é pacote fechado, aulas individuais, planos? Entra mais nesses detalhes pra gente. Nós temos o modelo tem um pacote de 5 aulas, né? Normalmente são aulas individuais, em duplas, ou em 3, ou em 4 pessoas. Só que como é um esporte de lazer, pelo nosso modelo de negócio, pela experiência também, vendo o que era bom, o que era ruim, a gente tem um atrativo para... O nosso target é 2 pessoas, que é onde a gente economiza tempo e dá para fazer agradar todo mundo. É um preço mais reduzido, né? E a gente não costuma misturar a turma. Não quer dizer que você vai marcar uma aula e fala, não, eu quero uma aula para 4. Pode escolher 4 e vem. Não, são 4 amigos seus que vão, porque a gente sabe também do que precisa para entrar na água. Às vezes tem uma criança ou uma mulher, então a gente não mistura grupo. Às vezes quer só o casal ir lá fazer a aula, se divertir, ter o momento deles. E a gente dá aula e sai de lá feliz. Para quem está assistindo a gente agora e já quer conhecer mais, tem a página do Instagram que eu estava vendo, muito bem abastecida. Passa o Instagram para a gente, Felipe. Temos a Wake Brasília, né? Quem quiser procurar a gente, só entrar lá, já vai receber uma mensagem de boas-vindas. E lá também tem o nosso WhatsApp, que já também está tudo dentro do Instagram. E a gente se fala por lá. Se tiver interesse em agendar a sua aula, ter uma diversão segura, pode ir com a gente está super preparado para atender vocês. É impressionante como o boca a boca ajuda na difusão da escola. E eu tô morando aqui em Brasília, vai para 2 anos agora. E eu tava fazendo academia, e aí uma colega falou, cara, você tem que fazer remo no lago aqui. Eu não sabia. Claro, tem um lago aqui na cidade, mas quem vem de fora não imagina que o lago proporciona. Tem um detalhe do lago que eu costumo dizer em todos os lugares que eu vou. Eu já viajei bastante, competindo, bastante lugar no mundo, e eu costumo dizer que o lago é um dos melhores lugares do mundo para você andar de wake. Não só o wake, qualquer outro esporte você possa fazer. Porque o lago é de fácil acesso para todas as pessoas, a qualidade da água do lago é excelente, e faz sol quase o ano inteiro. O nosso frio, a gente está no inverno, né? Tá todo mundo lá fora sem casaco. Então, é um dos melhores lugares do mundo para você fazer prática de esporte aquático no lago. E falando ainda na questão de empresário, Felipe, como você pensa em lidar ou já teve que lidar aí com as crises na questão de empresário?
Cara, a crise forte, primeiro foi pandemia, né? Certo. Eu tenho que lidar com várias crises. No momento, quando eu tinha só um barco, eu só tinha uma fonte de renda, né? Que era a escola. Tinha patrocínio pessoal, né? De atleta, mas no caso da empresa, barco quebrou. Vai precisar ficar aí 3 semanas parado. Como que vai dar aula agora? O que eu sou hoje em dia? Um mecânico. Então Tem que resolver todos os eu BOs. tive que aprender a mexer nos barcos, né? Escolher barcos onde eu saiba mexer, que atendam o meu público e que me atendam, para eu poder seguir empreendendo da melhor forma, onde me gera menos custo. Vai me gerar tempo? Vai. Mas às vezes eu tenho um problema no barco que tem mecânicos específicos aqui para o barco de wake que aqui em Brasília não tem. Então é questão de São Paulo. Eu vou ter que chamar um barco quebrou hoje. Cara, meu desespero da vida dessas crises era barco quebrou na quinta, sexta-feira. Eu sei que não vai dar tempo do mecânico chegar e arrumar, que ele vai ter que vir de São Paulo. Sábado e domingo, que é onde o lazer tá cheio, já vou perder. Só vai ser na semana que vem se resolver. Se resolver. Se você chegar a tempo aí para Então, hoje em arrumar. dia, deu algum problema no barco, eu já vou lá, já sei mexer, já desmonto o motor, já limpo, já faço a revisão. Eu que faço tudo. Isso tudo faz com que eu consiga Tem uma economia? ter uma economia bem grande. A gente entrou nessas questões de crise, de desafios. Em algum momento aí você citou a pandemia, Sim. há 5 anos atrás. Sim. Teve algum momento que você pensou em desistir? Cara, desistir. Eu cheguei. Eu nunca, pra ser bem honesto, eu nunca pensei em desistir. Eu nunca pensei em desistir porque é um negócio que eu amo. Eu tenho muito prazer em ir lá e ensinar, eu tenho muito prazer em andar, eu tenho muito prazer em ver a satisfação das pessoas lá. Isso agrega muito no meu trabalho. Então, o meu trabalho eu tento entregar com excelência para que você volte, você fique feliz, mas você não está se fazendo feliz, você está me fazendo feliz também. Eu não pensei em desistir, mas teve uma época que eu botei tipo um deadline. Eu falei, se não virar agora, eu vou vender os barcos, vou fazer outra coisa. Uhum. Que foi foi logo um pouco depois da pandemia, eu queria dar um passo maior, aí fazendo cálculo, vou fazer um empréstimo para inteirar o barco, o que eu vou fazer? Falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse empréstimo, vou botar vou botar na escola, e se ela não virar em um ano da forma como eu queria que virasse, eu vendo os dois e vou fazer outra coisa. Mas desistir de falar assim, cansei, quero jogar tudo. Não, eu dei um negócio, eu dei um ponto ali na frente onde eu queria chegar. Uhum. Graças a Deus chegou e vem melhorando a cada dia. A gente tem projetos de crescer mais e de fazer outras coisas. Tem um projeto de outros, de empreender em outros lugares, de fazer cursos para instrutores, essas coisas, não ficar só dependendo só. Tudo vai envolver o wake ou o mundo náutico, né? Que é onde eu gosto de estar, mas de outras formas de abastecer. Nessa questão, eu vou entrar agora nesse capítulo de expansão, de visão de futuro da Wake Brasília. O que você pode contar para a gente aí de projetos, de parcerias para a escola? A gente tem, como agora a gente já tem uma equipe de professores um pouco maior. Hoje a equipe, você tem quantos? Uma equipe de quantos? Nós somos 5 professores, né? E de alunos matriculados, eu vou colocar matriculados. É que a gente não tem matriculados, eu tenho alunos de pacote, né? Que eles vão renovando, que normalmente são os atletas. Certo. Isso é 10%. Do geral. A gente tem uma média aí de 200, 250 aulas por mês. Fixas. Fixas, assim, em geral, né? Certo. Isso dividido, porque dezembro, janeiro é bem fraco, mas isso diluído não anda mais ou menos de 200 a 250 aulas por mês. E a gente já tem esse número de professores, então eu consigo, o projeto que a gente tem é de fazer outras ações para que envolva lá, eu consegui envolver outros parceiros, né? Patrocínios para a escola, porque o Wake ele é muito bem visto. Então, ele tem várias marcas que querem entrar ali, até para posicionamento de marca. Você tem marcas lá com você hoje? Tenho a Corona, né, da cerveja Corona, e tenho a Naves, que é uma marca de material de wake. E você está aberto a futuras parcerias também? Com certeza, com certeza. Lógico, tem que ser bom para todo mundo, né? Uhum. Tem outros parceiros querendo entrar e também que conversam com a marca, né? Conversam com o mundo. Tipo, no caso a Corona, apesar de ser uma cerveja, ela é totalmente virada mais para o esporte. Ela está no WSL,
ela patrocina os eventos outdoor, então tem uma marca que conversa com a gente. Não adianta eu chegar e pegar uma marca que não tem nada a ver. Vai depender também do que ela... Já teve um escritório de advocacia que está lá dentro. Né? Eu falei, cara, o posicionamento de marca aqui é melhor você pegar esse dinheiro e investir em outro lugar. Porque, tipo assim, vai ser bom para mim, para você não vai ser. E tem muito do... Eu acho que qualquer empresa que tenha uma pessoa com caráter, com responsabilidade, ela vai crescer de alguma forma. Ela vai se atender. A partir de quando você faz um negócio sério, um negócio honesto, eu acho que essa empresa começa a se virar. Ela começa a crescer. A partir do momento que você começa a desfocar, que você não é correto, não tem um desvio de caráter, aquilo ali por si só vai se dissolver. Vai deteriorando, né? Não vai vingar. Você não vai ter nenhuma credibilidade. É por isso que provavelmente, não sei como você falou, alguém da academia te falou. Me falou para procurar. Então, o boca a boca é forte. Além de eu ter nascido aqui e ter conhecido muitas pessoas, eu sei da qualidade do meu trabalho, da importância que eu tenho ali nas minhas aulas. E é o que eu tento passar para os professores para ter a mesma linha de segmento, né? Para a gente ter o mesmo trabalho com que um negócio vingue para sempre, né? E tem alguém ali da escola, eu falo escola ou empresa? É uma empresa, mas é uma escola de Uma Wake. escola. O nome é Wake Brasília, é uma escola. Alguém da escola ali, tem alguém que você consegue olhar como futuro atleta profissional? Tem. Cara, a gente tá com um fenômenozinho lá, eu fico guardando ele no bolso até. Ele tem 8 anos de idade, é o Henrique. Ele tem 8 anos de idade, ele tem muito talento. Muito talento. Se fosse indicar alguém, quem vai ser profissional, esse aí não dá para afirmar, tem 8 anos, né? Mas esse é um diamantezinho ali que a gente tem que olhar com os olhos diferentes. E olhando a pouca idade dele, dá para dizer que Brasília pode se tornar uma referência no wakeboard. O que você pode dizer Brasília aí? já é uma referência. Já é? Já é uma referência no wakeboard nacional, tanto é que a gente fez o Campeonato Brasiliense agora, em abril, e foi recorde de inscritos no Brasil, de regionais. Foi o maior evento regional já feito no Brasil. E Brasília já é uma referência. Era uma referência lá atrás. A gente tinha 4 profissionais. Era eu, o Thiago, o Testa e o Felipe. Esses 3... O Felipe ainda anda. Ele competiu até no Brasiliense, mas foi porque eu tive que enquadrar ele. Mas o Thiago e o Testa pararam, né? Tivemos outros atletas campeões de outras categorias, esses também já pararam. Hoje em dia a gente tem outros atletas competindo em várias categorias no brasileiro. A gente vai tem vários que correm o circuito, não vão só para uma etapa, que às vezes acontece muito. A etapa aqui em Brasília, então eu vou. Eu ando direitinho, eu faço alguma coisa, aí vai. A gente tem vários atletas competindo e tem tudo para aumentar. E esse evento ele só acontece uma vez no ano? Você falou que foi agora em abril? O Brasiliense foi só essa etapa. Depende do que tá... É porque também eu tenho que organizar uma outra fonte de renda que a gente tem, é fazer os campeonatos, né? Porque eu também preciso manter aquecido a cena do esporte aqui em Brasília. Se não tem campeonato, cara, às vezes o competidor, que tem a veia do competidor, que é o que vai botar o esporte lá em cima, que vai fazer a propaganda do esporte, fica morto. Então eu tenho que manter a cena do wake aquecida, eu tenho que estar trazendo gente para andar, eu tenho que estar fazendo foto, vídeo, divulgando manobras, fazendo outras coisas e campeonatos para que essa cena continue. A gente criou essa cena e não foi só agora, a gente veio empreendendo no lado do evento já desde 2019, porque a gente ficou desde 2009 até 2019 sem ter nenhum evento de wake em Brasília. E eu já estava com a escola, o pessoal, não, faz o campeonato. Eu, cara, sozinho na escola, com meu irmão me ajudando só. Era muito trabalho. Era, tipo, cara, eu vou... E era uma barreira minha. Eu falei, será que eu vou dar conta? Que é uma responsabilidade grande. Tipo assim, já mexi com o evento? Já mexi com o evento ajudando um evento ou outro, e mais evento de festa, não um evento esportivo. Evento esportivo só como atleta, né? Não só de wake, mas como de vários. Aí eu falei, cara, eu vou tentar fazer. Aí me propus um estresse imenso. Falei, cara, mas eu vou fazer. Aí fiz o primeiro Brasiliense em 2019. Voltei com o Brasiliense em 2019. Deu certo. Foi um evento mais enxuto, poucos atletas. Aí no ano seguinte, já falei, cara, dá para fazer o brasileiro. Aí já fui pro brasileiro. Aí já no outro ano, brasileiro de novo. Aí, ano passado, o brasileiro maior. E o evento só foi aumentando. Só foi crescendo. Tanto é que ano passado
a gente conseguiu consolidar de vez o negócio, que estava o secretário de esporte, estava os subsecretários, eles se interessaram tanto pelo negócio e viram o potencial tanto do negócio, falaram, cara, vamos trazer um Mundial para cá. Hoje ele já é fixo, esse evento aqui em Brasília? Vai ter agora em outubro. Outubro novamente vai ter. Outubro vai ter o brasileiro. A gente tentou fazer o Mundial, mas aí tinha por conta de data e algumas intercorrências que a gente teve no meio do caminho, a gente vai realizar o brasileiro de novo, já pensando em trazer também o Mundial. Eu tenho que manter sempre aquecido aqui para que os dois negócios funcionem, tanto o campeonato quanto o meu. Então é o convite para quem está assistindo a gente. Ele passou o Instagram, então fica ligado no Instagram. Fica ligado lá, vai ter tudo. Boa. Vai estar tudo, a gente vai lançando lá. E Felipe, que conselho você daria para quem é do esporte e quer empreender? Que conselho você daria? Porque você fez isso, está fazendo isso ainda. Cara, o conselho primeiro você tem que ter uma visão diferente do mundo, não tá só lá dentro, porque foi assim que quando eu saí do mundo do atleta, assim, de estar ali muito dentro, pensando muito com a minha cabeça de competição, você tem que sair um pouco daquela vida ali, que gosta muito, mas tipo, você tem que enxergar aquele negócio como um negócio maior. Você não pode se ver ali dentro, você é só uma peça do tabuleiro. Você tem que se ver fora daquilo ali para saber se aquilo lá vai funcionar de vez. Se você botar o emocional ali dentro, provavelmente vai dar alguma coisa errada. Não vai funcionar. Hoje eu vejo a diferença da minha empresa 10 anos atrás e hoje. É outra coisa, é outra estrutura. Que bacana. Felipe Miyamoto aqui com a gente hoje em mais um episódio. E, Felipe, eu até anotei uma frase aqui, aliás, uma pergunta. Se você pudesse resumir em uma frase a importância de unir o esporte, que foi a sua paixão desde pequeno, e também com empreender, o que seria? Cara, se botar a família, vira o mundo perfeito. Encaixar tudo. Porque hoje com você tá todo mundo ali. Tem meu irmão ali, né? Minha esposa não, mas o que eu digo, o que eu preciso para eu ser feliz? É ter minha família e saúde e meus negócios funcionando. Então, eu tenho minha família, tenho minha saúde e meu negócio está funcionando. Agora, se a maior parte da minha família tivesse ali, eu acho que seria o mundo perfeito. Maravilha. Felipe Miyamoto com a gente hoje aqui, bateu um papo, já aproveita. Repete o Instagram, Felipe, por favor. Wake Brasília, @Wake Brasília, não tem erro, só chegar lá também, tem o meu pessoal, @Felipe Miyamoto, mas vai no Wake Brasília, você vai ter informações, vai acompanhar, tem manobras, tem várias coisas lá, e qualquer dúvida pode perguntar por lá ou entrar em contato com o WhatsApp, que já está lá dentro também no Instagram, que a gente te ajuda. Valeu, Felipe, pelo bate-papo aqui, volte mais vezes, cara. Vou voltar, só chamar que eu venho. Quero fazer questão de ir lá conhecer a escola também. Tá convidado. A gente tem um mito que que muita gente acha que é difícil andar de wake. Pelo contrário, viu, gente? É muito mais fácil do que parece. Na primeira aula eu costumo dizer que é muito mais fácil do que andar de bicicleta, e eu garanto. Se você não ficar em pé lá, na primeira aula, você não paga a aula. Boa! E você que esteve com a gente aqui, comenta, compartilha, se inscreva no canal para você receber mais episódios como esse, para a gente bater um papo aqui no Conexão BR, uma realização de Flexcast do BR Offices. Até o nosso próximo encontro.